Pai do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor com os irmãos. Mais uma vez agradeço ao pastor Jair pelo convite de compartilhar a palavra com os irmãos. Nós devemos compartilhar a palavra do Senhor uns com os outros. Amém? Então aqui nada mais é do que compartilhar a palavra do Senhor com os nossos irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, olhei para o tecladista aqui, para o meu chegado, irmão em Cristo, porque eu tenho esse negócio, é uma mania, tá, irmãos? Não é porque, eu vou emocionar, quer emocionar. O Espírito Santo não precisa nada dessas coisas. É porque é mania mesmo, é algo meu, né? Eu gosto de estar ouvindo alguma coisa no fundo, porque ouvindo o louvor, né? Eu sou do louvor, então eu gosto de estar escutando alguma coisa. Só isso mesmo. Mas, e é bíblico também, viu, irmãos? Jó 38, lá fala, quando Deus começa a questionar Jó, onde é que você estava quando eu fiz os fundamentos da terra, e por aí vai. E aí ele fala, enquanto eu estava fazendo os fundamentos da terra, os anjos estavam cantando e as estrelas do céu adorando. Ou seja, enquanto ele criava tudo isso que nós temos aqui, os anjos estavam louvando, adorando e exaltando ao nome do Senhor. Então, faz parte. Deus gosta. Deus também tinha um fundo musical dele. Louvado seja Deus. Queridos, quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Porque se tem alguma coisa palpável ainda e concreta, que sentimos no nosso tato a nossa fé, se chama Bíblia Sagrada. Isso aqui é a única coisa que a gente pode poupar, sentir com o nosso tato, sentir com as nossas mãos a nossa fé, sentir com as nossas mãos a própria voz de Deus, sentir com as nossas mãos o próprio Deus. É a palavra que Ele deixou para nós. E costumo dizer que a palavra é como se fosse a Bíblia Sagrada hoje para nós, é como se fôssemos Tomé, que queria crer que Jesus ressuscitou, mas precisava tocar em Jesus, queria ver, olha, eu não acredito não. E Jesus viu aquilo e falou, Tomé, fique tranquilo, vem cá, toca em mim. Ele não falou, ei, homem de pouca fé, você não tem fé não, Tomé? Não, vem cá, Tomé, toca aqui, olha aqui minhas mãos, olha aqui as costelas. Sou eu mesmo, Tomé, pode tocar. Então, se tem algo palpável na nossa fé, é isso aqui, irmãos. Não temos outra coisa, não temos estátuas, não temos imagens, não temos nada disso. Mas nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, como algo palpável, que a gente pode abrir e compartilhar. Um dia desse mesmo, um ator da Globo, Antônio Fagundes, admitiu nas redes sociais que a Bíblia é a base da construção de uma sociedade. Eu falei, olha só que legal, que bacana. Ele é um leitor de livros, ou vários livros, obviamente, mas aí ele também estava lendo a Bíblia, e aí ele foi e soltou essa. A Bíblia é realmente a base da sociedade. Através dela que conhecemos parte do nosso Deus. A própria Bíblia diz, lá em Romanos 11, 33, 34, quem poderá conhecer, ou quem conhece a mente do nosso Deus? Ninguém conhece a mente do nosso Deus. Então a Bíblia, ela vem como um desenho de como Deus age, de como Deus faz, de como Deus pode fazer, do que Ele fez e do que Ele faz e vai fazer. A Bíblia é um desenho para nós disso. Ela diz isso. Por isso nós vamos compartilhá-la com os irmãos. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11 diz... Posso ouvir um amém? Isso. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão.
Ao aproximar da porta da cidade, estava saindo do enterro um filho único de uma viúva, e uma grande multidão na cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em seu favor, em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalhavam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aleluia. Este relato, queridos, é um relato interessante que só tem no livro de Lucas, este relato. Nos outros evangelhos, até folheando mesmo rapidamente, você pode perceber que não tem esse relato nos outros evangelhos. Só tem no livro de Lucas, que escreveu a Teófilo, um livro, uma carta para uma pessoa. E aí ele foi falando justamente esses detalhes, que em outros evangelhos não tem esse relato aqui. Mas Lucas fez questão de colocar esse relato aqui por conta da pessoa com quem Jesus estava se encontrando. Jesus estava se encontrando com uma viúva. Viúva era de extrema vulnerabilidade econômica, social e também legal. Muitas delas eram até forçadas a vender os seus bens e também vender até seus filhos. Já pensou nisso? Para poder pagar dívidas do marido que faleceu. O marido deixou dívidas, e deixando dívidas, não tinha como. Tinha que fazer alguma coisa, e muitas delas, segundo os historiadores, vendiam seus filhos para poder pagar. Então Lucas fez questão de colocar isso aqui para os judeus e para o Teófilo, a quem ele estava se dirigindo. E aqui essa noite, queridos, eu quero apenas 3 pontos rapidinho com vocês, com os irmãos, refletir nessa palavra. A primeira coisa é a vida desta mulher já tinha dado o golpe fatal. Já não havia mais reação. Olha no verso 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho, o único filho de uma viúva. E a multidão, a grande multidão da cidade estava com ela. A vida já tinha dado o golpe fatal naquela mulher. Já não tinha mais saída. O esposo já foi. Agora o único filho também já foi. Ficou viúva nessa terra. E então ela já foi ali golpeada pela vida. Já tinha dado o golpe fatal, acabou, não dá mais. Não tem mais escapatória. Acabou para você. Não tem mais saída. Não há mais saída. Quem sabe aqui essa noite, alguém neste lugar, na Igreja Batista das Nações, que está me ouvindo, também nos já levou um golpe fatal da vida. Quem sabe você não já levou um golpe fatal e acha que não tem mais jeito, que acabou, já era. Quem sabe o seu filho, você acha que ele não tem mais jeito, que ele não tem como mais voltar para os caminhos do Senhor, ou nem sequer entregar a vida ao Senhor. Quem sabe a sua filha, quem sabe o seu esposo, quem sabe a sua esposa, a sua família, quem sabe o seu emprego, quem sabe a sua vida financeira, seja lá o que for. Alguém aqui que já levou um golpe desse, ou já tem levado um golpe desse. E às vezes não tem mais força para nada. Tem mais nenhum tipo de força, nem física, nem emocional, nem espiritual.
Às vezes vem por vir na casa do Senhor, às vezes vem por vir a um lugar como esse, às vezes o louvor já não satisfaz mais, ou não te alegra mais. A verdade, irmão, louvor e adoração não é para me alegrar nem para te alegrar. Louvor e adoração é para alegar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Louvor e adoração é para agradar a Deus, não a mim e nem a você. Então às vezes o louvor toca, você já não tem mais nem vontade de levantar as mãos, já não há mais fé, já não há mais força, vigor. Vem porque tem que acompanhar alguém. A vida te deu um golpe fatal. Assim também com esta mulher, a vida bateu. E vocês sabem muito bem que quando a vida bate, ela bate com força, meu irmão. Ela dá uma porrada com força, meu irmão. A pancada é segura, a pancada é certa. E muitas das vezes é fatal, acabou. Então quando aqui diz que aquela mulher ia enterrando o seu filho, saindo ali para o velório, para enterrar, e uma grande multidão seguindo, ali a única força que ela tinha ainda era nas pernas, alguma força física, para ir se arrastando até chegar à sepultura e lançar o corpo do seu filho ali, e acabou. Provavelmente ela saiu falando: e agora, o que será de mim? E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Quem sabe, mais uma vez aqui perguntando, não tem alguém que já fez essa pergunta para você mesmo? O que é que eu vou fazer da minha vida? E agora, o que é que eu faço? Talvez ela estava fazendo isso, essa questão, esse questionamento. Mas aí, o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos, de reflexão. Quem sabe não tem alguém assim, ou você conhece alguém que está assim, que levou um golpe fatal da vida. De repente estava tudo bem, o mundo desabou. De repente estava tudo bem e o casamento acabou. De repente estava tudo bem e foi diagnosticado com uma doença terrível, incurável. O segundo ponto: Jesus vê você. Fala para o seu irmão: Jesus. Isso, mas fala com vontade, irmão. Jesus. Isso, vê você. Aleluia. A sua família não pode te ver. O seu marido, mulher, às vezes não pode te ver. A sua esposa, homem, às vezes não pode te ver. Os seus filhos, às vezes não podem te ver. Os seus pais, talvez não podem te ver. Seus amigos, seus irmãos em Cristo, talvez não podem te ver. Mas Jesus vê você. O seu chefe, às vezes não vê você, mas Jesus vê você. Às vezes as postagens que nós colocamos no Instagram e rede social, a gente quer olhar para ver quem foi que deu um like, para ver quem deu uma olhadinha, quem curtiu, quem comentou. Essa é a onda do momento da sociedade mundial. Quando você lança alguma coisa, você já fica olhando ali: poxa, deixa eu ver, quem foi que comentou? Às vezes já chega a notificação: pim, fulano curtiu, ciclano curtiu, e não sei o quê. Ai, que legal, ai, que bom, ai, que legal. Mas aí você vê: poxa, só 2, 3 pessoas, só uma pessoa. Eita, ninguém viu. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, isso aí tudo é coisa nossa. Mas uma coisa eu tenho a dizer a você: Jesus vê você. Olha o verso 13. Ao vê-la, aleluia, ao vê-la, Jesus viu aquela mulher. Jesus foi e olhou para aquela mulher. A Bíblia aqui é clara quando diz que ele e os seus discípulos foi a uma cidade chamada Naim. E quando eles estavam entrando nessa cidade, essa multidão estava saindo. E Jesus passou por ali, olhou e viu aquela mulher. E sabe que é algo lindo
e maravilhoso aqui é que o Senhor nos vê antes mesmo de nós existirmos. Olha só o que diz o Salmo 139, verso 16. Se puder projetar para a gente, por favor. Só se pudesse. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram, ouviram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Os olhos do Senhor estão sobre você, está sobre mim, antes mesmo de você e eu existirmos. Então, queridos, você que acha que a vida te deu um golpe, que não tem mais jeito, que às vezes essa questão de fé cristã é só uma onda do momento, ou então é só conversa de pastor, é só conversa de irmão, é só conversa dessas pessoas, isso para mim não resolve nada, esse negócio de igreja não dá certo, esse negócio de Bíblia não rola, não é comigo. Talvez você que já está em uma situação dessa, porque você acha que acabou para você, eu quero dizer esta noite que Jesus te vê, Jesus te vê. E o que é melhor ainda, Ele compadece de ti, da tua dor. Olha só o terceiro ponto. Jesus é capaz de quebrar todo tabu, regras, leis religiosas, por compaixão a você. O verso 14 diz o seguinte, queridos: depois aproximou-se e tocou no caixão. Até essa parte. Por quê? Porque tocar no caixão era um absurdo para as pessoas. Era horrível. Tocar no caixão era uma impureza de ritual estabelecida pelas leis dos judeus. E aí Jesus estava nem aí. Jesus viu, olhou aquela mulher, teve compaixão daquela mulher, foi até lá. Quando ele chegou perto para tocar, todo mundo parou. Porque obviamente não pode tocar no esquife, não pode tocar no caixão. Todo mundo, e ele chegou e tocou no caixão. Meu irmão, minha irmã, ele quebra todas as regras e leis colocadas por homens. Durante muito tempo em nosso meio, homens têm colocado a mão naquilo que é sagrado. Tem feito regras, tem feito leis que ficam aí no pescoço das pessoas, não deixando respirar. Aqui Jesus quebra regras, quebra leis, quebra tabus. Jesus não está nem aí para esse tipo de coisa. Jesus está interessado em você. Jesus está interessado em você. Jesus está interessado em ti, na tua alma, no teu espírito, no teu coração. Ele quer saber de você. Tanto faz você estar em uma igreja como essa, ou você estar numa outra denominação, mas Ele quer saber de você. E aqui, queridos, a gente vê claramente o Senhor Jesus quebrando todo tipo de regras e doidices que o homem coloca a mão para atrapalhar aquilo que é sagrado. A gente está cansado de ver nos últimos tempos: venha e compra uma água santa de Israel que você vai ser curado. Venha, passa pelo sal grosso que você vai ser curado. Venha passar pelos portões do sei lá o quê. Venha fazer não sei quantas campanhas de oração que vai dar certo. Olha, 7 semanas disso, 8 semanas daquilo, 12 semanas daquilo, 24 semanas disso, daquilo outro. Isso vem colocando em nosso meio, no meio do povo de Deus. E a gente vem fazendo. E muitas vezes você que está aqui essa noite vem fazendo. E não deu certo nada, não resolveu nada. Sabe por quê? Porque isso é regra de homem para que você faça aquilo que eles querem, que acha que vai dar certo. Mas Jesus quebra tudo isso. Você não precisa de comprar água de ninguém. Você não precisa passar em sal grosso nenhum. Você só precisa disso aqui, ó, da palavra de Deus no teu coração. Você só precisa crer e obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí sim,
você vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Chega dessas religiosidades, meu irmão. Isso não te leva a lugar algum. Jesus provou isso. Não pode tocar no caixão não, porque senão, olha, é impuro, não pode, é lei, é regra. Que se lixe. Jesus tocou, porque Ele se preocupa com você. Ele se preocupa comigo. Ele se preocupa com nós. E aqui abro um parênteses para louvar a Deus pela vida desta igreja. Porque desde quando regressei para cá, até hoje, na administração do pastor Jair, e anteriormente também, nunca vi esse tipo de coisa aqui. Então você que está aqui essa noite, está procurando um lugar sério para congregar, achou. É aqui. Um lugar onde a palavra é pregada. Simples assim. O bom, velho e puro evangelho. Está no lugar certo, irmãos. Seja bem-vindo. É aqui mesmo. Então Jesus vai e quebra tudo isso. E ali, Ele faz o milagre. E agora aqui, queridos, o ponto para encerrar. O que é interessante nesse texto, nessa narrativa, nesse relato, é que vocês podem observar que em nenhum momento Jesus olhou para a mulher e falou assim: você crê? Ou a mulher chegou, se lançou nos pés de Jesus e falou: Jesus, tem misericórdia. Ou a mulher foi e tocou na orla do manto dele. Ou a mulher falou como centurião: vai, Senhor, vem aqui, só basta uma palavra tua e tudo vai se resolver. A mulher não sabia de nada, não viu nada, não falou nada, segundo o que está aqui. Jesus apenas olhou para ela. Apenas olhou para ela, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Não é que, então não preciso mais de fé. Não é isso, em nome de Jesus. Mas é que, se você está numa situação tão deplorável, numa situação em que a vida te deu um golpe tão grande, e você não consegue mais forças, e nem mesmo manifestação de fé, como aquele homem, o pai do garoto, que falou: Senhor, aumenta a minha fé. Ele foi leal, ele foi claro, ele foi verdadeiro. Aumenta a minha fé, Senhor. Se você está assim essa noite, eu quero dizer a você que Jesus pode hoje olhar para você. Ele vê a tua dor, Ele vê o teu sofrimento, Ele vê as tuas lágrimas todo santo dia à noite. Ele vê as tuas lágrimas todo santo dia. Ele vê você. E aí Ele vai, vira para a mulher e diz uma frase linda: não chores. Oh, aleluia. Aleluia. Quantas vezes você tem chorado já por isso, queridos? Quantas vezes isso tem tirado o teu sono? Quantas vezes isso tem arrancado de você a paz, arrancado o sorriso? Com certeza essa mulher aqui, se teve filho, teve marido. O filho estava vivo, o marido também. Quantas vezes não deve ter se alegrado naqueles almoço maravilhoso, um almoço lindo de família, que tem aquelas risadas gostosas, né? Aquele banquete bacana, ou então só o arroz com ovo, mas dando glória a Deus e aleluia, e ali se divertindo e conversando com a esposa conversando com o marido, ela conversando com o filho conversando com o pai conversando com o filho, e aquele momento maravilhoso como você tem. Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes isso não aconteceu, querido? Várias e várias vezes isso aconteceu. Inúmeras vezes. E ali Jesus vai e diz: não chores. Um dia essa mulher já sorriu. Um dia essa mulher também já foi alegre. Um dia essa mulher também estava com a sua fé firmada. Porque judeu crê em Deus. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão, Jacó, crê. Então, a fé daquela mulher um dia estava em pé também. Talvez assim como a sua, como a minha.
Estava em pé, estava de boa, estava tudo bem, estava indo tudo tranquilo. Alguma coisinha daqui acontece, mas é besteira. A gente está firme, forte, louvando, adorando e está tudo certo. Mas chegou um dia, o dia mau chegou para ela e ela acabou o sorriso. E de repente o sorriso dela foi se transformando em lágrimas e mais lágrimas e mais lágrimas. E com certeza aquela mulher indo ali enterrar o seu filho e aos prantos. Um desespero terrível, porque não tem esse ser humano sequer que quando leva um golpe fatal da vida não derrame uma lágrima sequer, nem que seja escondidinho. Estava lá chorando e Jesus vira para ela e fala: não chores. Ele só virou, tocou no caixão e mandou o jovem sair dali. Quem sabe não é hoje, irmã? Quem sabe não é hoje, irmão? Uma coisa eu tenho certeza absoluta: Ele te vê, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com a tua dor, e Ele quer essa noite, assim espero no Senhor, enxugar as tuas lágrimas. Ele quer enxugar as tuas lágrimas. E nesse exato momento aconteceu o que está em Salmo 30. É o último trechinho, por favor. Salmo capítulo 30, verso 11 e 12. Aconteceu justamente isso aqui, que é o que pode acontecer com você também. Veste de lamento e me vestisse de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, que essas vestes do pranto, que essas vestes do horror, que essas vestes da dor saia da tua vida em nome de Jesus. E o Senhor mude em nome de Jesus Cristo hoje as tuas vestes em nome de Jesus. Que o Senhor mude o teu pranto, que o Senhor mude em nome de Jesus Cristo o teu lamento, e tudo isso se transforme em alegria. Porque onde Jesus passar, a tristeza tem que dar lugar para a alegria. A morte não fica em pé. A caravana da vida veio, Jesus com seus discípulos, e a caravana da morte se encontraram. Aí não tem como, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A morte não tem poder. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Quando Jesus chega, não tem jeito, meu irmão. Ele vem e traz mesmo alegria, muda toda a história, e você volta a sorrir, volta a ser feliz, volta a bater palmas, volta a dançar. Você volta, porque é Jesus que vê você. Aleluia, aleluia. Se você puder ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, nada fica de pé diante de Ti, Jesus. Não há doença, não há nada que fique em pé diante do Senhor. Onde o Senhor chega, a tristeza sai e a alegria vem, Senhor. Eu não sei se tem irmãos aqui, Pai, que a vida já deu um golpe tão grande como deu nesta viúva. Mas hoje, Jesus, por favor, Jesus, dá uma olhadinha para eles. Oh, aleluia. Dá uma olhadinha, nem que seja de leve. Vê o sofrimento deles, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O teu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Talvez no seu coração você possa estar pensando: será que verdadeiramente Deus me vê?
Será que verdadeiramente Ele olha para mim? Eu quero te fazer um desafio. Hoje à noite, quando você chegar no teu quarto e fechar a tua porta, fala com Ele. Diga assim: Senhor, se verdadeiramente o Senhor olha para mim, eu quero uma experiência íntima e pessoal contigo. Fala comigo de um jeito que só Deus pode falar. Queridos, a palavra de Deus diz assim: invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. O Senhor deseja se revelar a você. Aí você me pergunta: pastor, mas por que eu já estou com quase 50 anos, por que até hoje Ele não falou comigo? Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas talvez agora você esteja assim: e por que Ele vai me responder hoje? Porque Ele é um Deus cheio de misericórdia e de bondade. Se você tem dificuldade para crer, fala: não consigo crer, querido, baixa do teu pedestal, entra na tua porta, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Ele. Fala assim: Senhor, se verdadeiramente o Senhor olha para mim nessa situação que eu estou. Aquele pastor que fala sim, disse que se eu entrar no meu quarto, fechar a porta, o Senhor iria me ouvir. Entra no teu quarto, fecha a porta e faça a prova, querido. Sabe por quê? Porque verdadeiramente o Senhor te trouxe hoje aqui para falar contigo e dizer assim: eu olho para você, eu te vejo. E se você não pode dizer amém para isso hoje, mas chegue na tua casa, faça a prova. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um conto de fada, queridos. Nós estamos aqui adorando, sabe por quê? Porque eu já vivenciei esse momento. E eu já tive a minha experiência íntima e pessoal com o meu Deus. E eu posso te dizer que verdadeiramente Jesus Cristo olhou para mim e Ele olha para você. Amém? Fecha teus olhos, por favor, abaixa a tua cabeça. Amado Senhor, nós não estamos aqui apenas num momento religioso, fazendo uma celebração. Nós adoramos o Deus a quem amamos e adoramos o Deus a quem servimos. Nós te adoramos, Senhor Deus, e nós te servimos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor se compadeceu de nós, porque o Senhor veio ao nosso encontro, porque o Senhor nos viu na nossa miséria e na vida que nós vivíamos, e o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te amamos hoje porque o Senhor nos amou primeiro, e nós apenas retribuímos o amor que nós recebemos, Pai. Recebe toda a adoração que nós prestamos, recebe o nosso louvor, porque é fruto de lábios que te amam, e fruto de lábios que são comprometidos contigo. Hoje, Pai, nós ousadamente falamos a este povo que pode entrar no quarto, fechar a porta e buscar a tua face, porque nós já temos experimentado da tua bondade e da tua misericórdia. Por isso nós abençoamos, Senhor Deus, cada um que ouve essa palavra hoje. Ó Pai, e em teu nome nós os desafiamos, porque sabemos com toda a convicção que o Senhor ama cada um de nós e deseja se revelar a nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.